O ex-ator Guilherme de Pádua e atualmente pastor da Batista Lagoinha de Belo Horizonte merece perdão? No vídeo de hoje eu quero abordar esse tema que para muitos é polêmico e o que esse assunto tem a ver com a sua vida, com a minha vida e o que esse assunto pode te ajudar a desbloquear áreas da sua vida que estão bloqueadas, a destravar áreas da sua vida que estão travadas. A importância do vídeo de hoje é muito grande para as nossas vidas. Por isso eu já te peço, fica comigo até no final desse vídeo, porque aliás, no final desse vídeo eu vou te dar um presente mesmo, que pode ajudar a transformar a sua vida por completo. E o tema desse vídeo, do início ao fim, que é sobre perdão, também tem tudo a ver com diversas áreas da sua vida e da minha vida, tá bom? Antes de tratarmos desse tema profundo, eu quero te pedir duas coisas que você pode fazer em 2 segundos. A primeira, aqui embaixo no botão inscrever-se, se inscreve aí, clicando, porque é de graça. E do lado aqui tem um botão escrito sininho, você também clica aí nesse sininho, porque você vai ser avisado de todos os vídeos que eu lançar aqui no canal, de todos os temas que eu abordar aqui, e também vai ser avisado quando eu lançar filmes. Nós temos mais de 60 filmes evangélicos aqui no canal. É só você buscar aqui nas playlists depois que se inscrever. Filmes mais antigos e mais novos. E também nós temos aqui fundos para você orar, meditar, refletir, dormir melhor. Você também pode buscar aqui dentro do nosso canal se inscrevendo. Dá uma parada, por gentileza, já faz essas duas coisas agora em 2 segundos, combinado? Obrigado. Bem, só para você lembrar quem é Guilherme de Pádua, eu já falei no início do vídeo, ele é um ex-ator e hoje atualmente pastor da Batista Lagoinha de Belo Horizonte. E em 1992, ele tirou a vida, eu vou tomar cuidado com o que eu falo aqui, tá? Mas vai estar escrito aqui no vídeo o que ele fez. Ele tirou a vida da também atriz na época, Daniela Pérez. Por esse crime cometido por ele, ele ficou preso, de acordo com a lei brasileira, por 6 anos e 9 meses. Bem, esse é o caso do Guilherme de Pádua. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui. Há uma diferença muito grande entre a pessoa querer justiça com relação ao mal que lhe fizeram, ou alguém que a pessoa ama, e outra coisa é vingança. Eu vou te dar um exemplo claro de uma pessoa que eu conheci, que o filho dele teve a vida tirada, né? Vai aparecer aqui também a palavra, porque senão o robô do YouTube limita o alcance desse vídeo. O filho dele teve a vida tirada por um outro homem, e no julgamento desse criminoso, esse senhor pediu licença para o juiz, que estava julgando ali o caso, e ele disse o seguinte para aquele homem que tinha tirado a vida do seu filho: eu te perdoo, como cristão que sou. E se o juiz permitir, eu quero te dar uma Bíblia. E deu uma Bíblia para aquele homem que havia tirado a vida do seu filho. E ele disse mais no julgamento: mas eu quero que você fique o máximo de tempo na prisão, porque você tirou um pedaço de mim, que foi meu filho. O que a gente percebe nesse homem e na sua atitude? Um verdadeiro cristão que quis justiça, de acordo com a lei vigente no nosso país de hoje. Que ele passasse o máximo de tempo na prisão. Mas ele evangelizou aquele criminoso e declarou publicamente o perdão a ele. Primeiro ponto, ok? Agora, há alguns cristãos que defendem, independente da gente tocar no assunto aqui da lei do Antigo Testamento e da graça do Novo Testamento, que crimes como esse, que esse homem cometeu, Guilherme de Pádua, deveriam ser punidos nos dias de hoje, a cristãos que pensam assim, com a pena capital. Vou deixar escrito aqui embaixo também o que você entende com isso, né? Aquela pena que o criminoso perde a vida, né? Vida por vida, como era no Antigo Testamento. Cleiton, há cristãos que defendem isso hoje, que determinado crime deve ser punido com a perca da vida do criminoso? Sim.
Eu não vou dizer aqui se eu concordo ou não, que esse tipo de assunto eu só dou a minha opinião particular pessoalmente para quem me pergunta. Agora, comenta aqui abaixo na área de comentários o que você acha disso. Se deve existir esse tipo de pena capital nos dias de hoje, mesmo você sendo um cristão, uma cristã, crendo no Criador, se você concorda que deve haver. Comenta aqui abaixo nos comentários a sua opinião e eu vou respeitar todas. Então, há aqueles que defendem isso mesmo sendo cristãos. Outros não. Dizem que quem tem direito de tirar a vida mesmo de um criminoso que tirou a vida de outra pessoa é só Deus, que deve ser punido ali, no máximo, com uma pena perpétua, né, a prisão perpétua. Bem, agora, o Guilherme de Pádua merece perdão? Preste atenção na palavra. Perdão. Se nós formos para o texto sagrado, para a Bíblia, nós temos o caso, por exemplo, do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Vamos dizer que foi o maior evangelista, né, depois do próprio Senhor Jesus, que a Bíblia descreve. O apóstolo Paulo, ele era um assassino antes de ser o grande pregador evangelista que foi. Agora, ele tirava vida de cristãos em nome da religião que ele professava, o judaísmo daquela época. Ele fazia aquilo de forma consciente e tendo ali a legalidade ou tendo a lei daquela época do lado dele. Ele tirou a vida de muitos cristãos com base na religião que ele praticava. E depois que ele teve a visão do próprio Senhor Jesus e se converteu a ele e se tornou servo dele até a morte, ele foi perdoado por Deus. Agora, o que ele cometeu tirando vidas em nome da religião e protegido pela lei da religião daquela época, foram crimes? É outra pergunta também que eu queria saber a sua opinião, você pode colocar aqui nos comentários. Mas o fato é que ele tirou vidas. E pior, em nome de uma religião. Baseado nisso, eu quero também te dizer o seguinte, existe a diferença entre você assassinar alguém e você matar alguém. Como assim, Cleito? Sim, existe uma diferença entre assassinar e matar. Vou te dar um exemplo claro. Quando uma pessoa comete um crime como esse que o Guilherme de Pádua cometeu no passado, é assassinato. Mas quando uma pessoa, por exemplo, alguém invade a sua residência, querendo ali roubar algo seu e colocar sua família em risco, e ali portando uma arma de fogo, por exemplo, e o dono da residência também tinha uma arma de fogo, legal, tá? Tudo legalizado, e ele ali, num confronto com o bandido, tira a vida daquele bandido dentro da sua residência para defender os seus bens e a sua família. Aí ele tira a vida daquele bandido para defender sua família e os seus bens. Não é assassinato. Ele matou em legítima defesa. Está compreendendo a diferença? Bem, agora eu vou passar para outro tema. Como é que Deus perdoa? Como que é a maneira de Deus perdoar? O assunto é profundo. Eu vou te dar um exemplo aqui do rei Saul e do rei Davi. Qual que foi o pecado, entre aspas, que o rei Saul cometeu na época? O rei Saul estava se preparando para uma guerra. E era costume, antes das guerras, eles fazerem sacrifícios a Deus para garantir a vitória naquela guerra, naquela batalha. Só que o sacerdote Samuel estava atrasado, preste atenção no detalhe. O profeta tinha cometido um erro, ele estava atrasado a um compromisso de dirigir ali o sacrifício a Deus para que o exército de Israel fosse para a batalha. Diante desse atraso, o rei Saul foi e sacrificou, fez algo que não era sua atribuição, que era do sacerdote, mas porque o sacerdote errou se atrasando. Ele foi lá e fez o sacrifício. Quando o sacerdote chegou, o repreendeu severamente devido ao que ele fez. E Deus começou ali a rejeitar o rei Saul. Preste atenção, ele cometeu outros erros também. Mas nenhum, humanamente falando, se comparou ao pecado ou os pecados que o rei Davi cometeu. O rei Davi assassinou, ou foi mandante de um assassinato, que ele mandou ali criar uma situação no campo de batalha para Urias, que aliás era um homem de confiança dele, ser morto em batalha. Porque ele havia
adulterado se deitado com a mulher de Urias. Olha só, Davi que tinha suas esposas, que na cultura da época, permitido por Deus na época, poderia ter esposas. Ele foi e teve um caso com a mulher de um homem de confiança dele. Adulterou. Um pecado grave diante de Deus, naquela época e hoje. E cometeu outro pecado grave. Foi mandante de uma emboscada, de um assassinato de um homem de confiança dele. No entanto, Davi é considerado na Bíblia Sagrada um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu depois, com sinceridade, desses pecados cometidos. A Bíblia fala sobre isso. Ele colheu frutos desse pecado cometido. A Bíblia também fala disso. Teve os frutos do pecado, as consequências, mas ele não perdeu o reinado e não perdeu a presença de Deus na vida dele. E cremos que foi salvo. Como que a gente entende a forma de Deus perdoar e pesar os pecados numa balança? Qual é a sua opinião? Como entender sem a direção do Espírito de Deus? Eu quero que você reflita nesse vídeo, porque o assunto é profundo. Eu vou, antes de terminar o vídeo, te dar o presente, falar de uma coisa também muito delicada. Vamos supor que uma mulher foi abusada por um homem. Foi descoberto, aquele homem teve a punição também do seu crime, foi condenado. Se arrependeu desse crime e também do pecado. E de fato, com sinceridade, entregou sua vida para o Senhor Jesus lá no presídio. Mas aquela mulher que sofreu esse abuso, ela guardou uma mágoa, um rancor daquele que a abusou. E ela parte dessa vida para a eternidade. Ela morre. Qual a sua opinião? Esse criminoso, que foi condenado pela lei dos homens também, mas foi absolvido pela lei de Deus, foi perdoado, preste atenção, cumpriu a pena aqui com relação à lei dos homens, mas foi perdoado por Deus, foi salvo. E a moça que sofreu esse abuso, esse crime, morreu com essa mágoa, esse ressentimento daquele que a abusou. Na sua opinião, essa mágoa, esse rancor dela pode afetar na salvação dela? Porque Jesus deu uma ordem expressa. Que quem não perdoa, não é perdoado. Que a gente deveria perdoar para ser perdoado. Eu sei que talvez eu falar sobre isso assim, pode parecer algo fácil de falar para um pastor que não passou por isso. Mas eu vou te falar de duas situações. Eu sofri um abuso, com 9 anos de idade. Eu tive que perdoar o meu algoz. Aliás, eu até procurei essa pessoa depois de anos, já adulto e casado, mas não encontrei para perdoá-lo pessoalmente e seguir minha vida. Preste atenção. Agora, se uma pessoa não consegue liberar perdão, como que ela vai ser perdoada por Deus? Muitos religiosos não aceitam o fato do Guilherme de Pádua hoje ser um pastor, pregar a palavra de Deus. Qual a sua opinião? Mas a lei do Brasil deveria ser mais severa. No mínimo, ele deveria ter uma prisão perpétua. Eu, pessoalmente, como cidadão e como cristão, concordo que sim, a lei brasileira deveria ser mais severa. E, no mínimo, um crime como esse que ele cometeu, mesmo que ele se arrependeu com sinceridade, eu não sei, não conheço, não sei da vida dele pessoal e com Deus, mas deveria ser prisão perpétua, sim. Por exemplo, eu passei por uma situação de 2 horas, mais ou menos, sequestrado, eu e minha esposa, nós somos sequestrados. A minha esposa ficou sob a mira de uma arma por quase 2 horas. Os sequestradores ali sequestraram um ônibus que nós estávamos, pastores e esposas de pastores. Foi um terror de 2 horas, mais ou menos. Eles passaram a mão ali nas nossas esposas, ainda bem que não passou disso, graças a Deus que não passou disso, mas o fato é que foi um terror, e eu gostaria sim que esses homens fossem punidos na época, só que não foram. Mas se eles passassem daquilo e tivessem abusado de nossas esposas na nossa frente, é claro que eu queria o maior rigor da lei com relação ao crime deles, eu queria que eles fossem punidos ao extremo, mas como cristão eu teria que perdoá-los. Eu sei que o assunto é delicado e é profundo, por isso agora eu quero te dar um presente, como eu prometi, que pode transformar a sua vida. Eu, por experiências próprias, desde a minha infância até a minha fase adulta, como pastor, eu sou especialista nessa área de perdão e superação de traumas. Eu também tenho formação nessa área. Formação, tá? Além da experiência como pastor e da vivência pessoal. E por isso eu fiz uma série de 9 lives há um tempo atrás no meu Instagram de pastor,
e também no meu canal do YouTube. Eu coloquei esses vídeos aqui no meu canal no YouTube. E eu estou, em forma de presente, disponibilizando a reprise dessas lives aqui no meu canal durante 9 dias direto. Você pode buscar no meu canal, não sei quando você vai ver esse vídeo. Hoje, quando eu gravo esse vídeo aqui, está na terceira live, na terceira reprise, né? Inclusive, eu vou deixar essas lives aqui acima nos cards, né? Até então as que eu já reprisei. E aqui embaixo na descrição do vídeo também, e lá embaixo na área de comentários é fixado assim. Eu vou deixar escrito assim, lives do perdão. Aí você clica e você vai ter acesso às lives que tiveram até agora. Se você ver esse vídeo depois dessa época, você vai ter todas essas reprises disponíveis aqui também no meu canal. Tá bom? E lá também, nessas lives, tem lá disponível também nesse vídeo aqui, um link escrito meu livro, o livro, né? Que eu escrevi um livro com o tema 10 mandamentos para o perdão e superação de traumas. Esse livro tem ajudado muita gente e pode te ajudar também. Porque uma vez que uma pessoa não conseguir perdoar, que é um mandamento de Jesus para ter o perdão dele, isso afeta negativamente várias áreas da sua vida, diversas áreas da sua vida. Há pessoas que estão com suas vidas bloqueadas e travadas nas principais áreas da sua vida, que não conseguiram perdoar quem lhe fez mal, não conseguiram superar um trauma emocional e por isso sofrem muito na sua vida. Por isso eu quero te dar esse presente, essas reprises dessas lives. E se você quiser adquirir esse livro, tá? O link dele sempre aqui abaixo na descrição dos meus vídeos, lá na área de comentários é fixado também. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Comenta aqui abaixo o que você achou desse assunto muito delicado e profundo. Eu sou Cleiton Soares, responsável pela Igreja Cristão Caminho em Uberlândia, Minas Gerais. Que Deus abençoe os que creem. Até o próximo vídeo. Não deixe de fazer aquelas 3 coisas que eu tenho pedido, que eu tenho chamado de CCC. Curta, dá o seu like aí se você gostou do tema de hoje. Comente, que eu já pedi ao longo do vídeo, e compartilhe em grupos de WhatsApp, em grupos no Facebook, para contatos, para pessoas que você acredita que precisam ouvir acerca desse tema. Tá bom? Me ajude a divulgar esse trabalho aqui no YouTube para transformar vidas. Até a próxima.